Então, vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença nessa terceira noite do Diálogos com a Psicoterapia Antroposófica. É uma edição especial do Janeiro Branco. Como já nós apresentamos na segunda e na quarta-feira, o Diálogos é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica, o IBPA, em atendimento à sua missão de levar ao público não especializado os conhecimentos da psicoterapia antroposófica em ações educativas e de promoção de saúde mental. O Instituto foi fundado em 2018, com sede em Curitiba, no Paraná, e realiza eventos de divulgação da psicoterapia antroposófica, como jornadas, palestras, e também a formação profissional para psicólogos que queiram trabalhar a partir da perspectiva da antroposofia. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre as lives já realizadas pelo Instituto, é só explorar o canal do YouTube, que é o IBPA Nacional. Lá tem uma série de vídeos com assuntos de interesse da vida cotidiana, abordados do ponto de vista da psicoterapia antroposófica. Nós temos também informações no Instagram, que é @IBPA Nacional, e no site, que é o ibpanacional.org.br. Então, nessa semana, nós estamos realizando 3 lives. As de segunda e quarta-feira foram maravilhosas e já está no canal do YouTube. Quem perdeu pode assistir lá. Essas 3 lives vêm como contribuição do IBPA para o Janeiro Branco, que é o mês de atenção à saúde mental no Brasil. Hoje o nosso tema é a saúde mental do idoso. Quem vai dialogar sobre isso é a Helenice Saposki Dias, diretora executiva do IBPA. Ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, psicoterapeuta antroposófica, pela seção médica do Goetheano, na Suíça, e formadora de formadores em psicoterapia antroposófica pelo IFAPA, no Reino Unido. A Irenice também atende um consultório com décadas de experiência em atendimento desde a infância até a idade avançada. Também compõe o nosso diálogo a psicóloga Marta Teixeira da Cunha. Ela é psicóloga e psicoterapeuta antroposófica, formada em psicoterapia pela Escola Livre Superior do Goetheano e pelo Instituto Sofia de Educação Antroposófica de São Paulo. Docente na formação em psicoterapia antroposófica pelo IBPA, Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica. Docente na terapia de contos na escola Rodocrosita Esmeralda, contadora de histórias, fundadora da Casa do Contador de Histórias e gestora do espaço Confraria dos Viajantes. Facilitadora também de grupos de meditação da calma interior e os 6 exercícios complementares de Rudolf Steiner. Convidamos também para fazer parte desse diálogo a doutora Gina Pontes, médica formada pela Universidade Federal do Pará, médica do pronto atendimento e formadora da residência em pediatria do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. A Gina também é formada pelo IBPA na nossa primeira turma de psicoterapia antroposófica. Eu também farei parte dessa conversa de alto nível. Meu nome é Ana Maria Chaves Cabral, psicóloga com formação em ludoterapia, gestalterapia e psicoterapeuta antroposófica. Tenho também muito tempo de experiência em consultório, atendo crianças, famílias e adultos. E já atuei também como psicóloga escolar. Então, como nós vamos falar sobre saúde mental no idoso, eu queria começar trazendo aqui alguns dados da Organização Mundial de Saúde de 2019, os quais apontam que temos 970 milhões de pessoas afetadas em saúde mental, sendo que entre a idade de 50 e 69 anos correspondem a 14,7%, e as pessoas com mais de 70 anos correspondem a 13,1% deste número. No Brasil, em 2019, tínhamos 16,3 milhões de pessoas apresentando doenças mentais, um acréscimo de 6 milhões em relação a 2013, correspondendo assim a 34% a mais.
sendo que o transtorno mental com maior representatividade para a idade avançada foi a depressão, a qual apresentou um acréscimo de 48% em relação aos dados de 2013. Tais resultados contaram parcialmente com dados pós-pandemia do Covid-19. Então, sem dúvida, nós precisamos falar sobre saúde mental no idoso. Helenice, nós estamos então agora passando a palavra para você, né? Falamos na segunda-feira e na quarta-feira sobre práticas salutogênicas, preventivas e promotoras em atenção e cuidado à saúde mental durante a fase da psicologia pedagógica e durante a fase da vida adulta, né? Como contribuição aos desconfortos, transtornos, adoecimentos relacionados à saúde mental ao longo da vida. Então, portanto, hoje daremos continuidade e traremos contribuição à fase de idade avançada, né, que, como ouvimos, evidenciam números preocupantes relacionados à saúde mental nessa fase da vida. E boa noite, Helenice. Vamos falar, então, agora, passo a palavra para você. Então, né, a gente acabou de ver esses dados, e esse cuidado que hoje a gente está tendo, né, com relação aos efeitos, principalmente do pós-Covid, né, na idade do idoso, né, principalmente na idade do idoso, né, em relação à saúde mental, porque as idades mais precoces a consequência física, de saúde física, é muito mais grave, né? Porque o que está acontecendo já está trazendo doenças físicas mesmo. E no idoso, a gente vê que pela própria fase, né? Os transtornos, não transtornos, né? Mas esse aspecto da saúde mental, ela se faz bastante afetada, né? E onde nós pudemos ver assim, 45% mais idosos, entende? Adoecidos com transtornos ou que afetou a saúde mental. Para nós aqui no Brasil, né? Porque daí esse dado é um dado que também a gente já sabe que a gente satura da OMS, vem para né, a Organização Pan-Americana e chega no nosso ministério, né? E já temos alguns dados já mais atuais. E dentro de um programa que a gente já tem aqui no Brasil e dos quais nós fazemos parte no sentido de um projeto, né, para a saúde do idoso, e com várias práticas e políticas, né, públicas nesse cuidado, é onde nós, profissionais da área da saúde, temos, né, e nós, enquanto Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica, temos que olhar para esse dado, e olhar para esse dado em função da nossa live hoje, né, a gente tem que trazer esse cuidado e a atenção para que os dados revelam, já antes do Covid a gente já tinha uma atenção, porque essa é uma fase onde a gente vê a pessoa terminando, como nós falamos, né? Terminamos na quarta-feira, onde é uma fase de colheita, né? Então, termina uma fase onde já vem uma perda dessa possibilidade física, onde já vem declinando hormônios, né? E com a declinação de hormônios, isso já na mulher causa, pelo próprio movimento, essa perda dessa astralidade, a perda dessa movimentação, né? Então, o que a gente vê, esse movimento, que lá na criança nós vimos que era curativo, levar o movimento e o calor, agora para o adulto isso é invertido, né? Porque a criança tem um calor enorme e ela precisa organizar seu movimento, né? E agora no idoso, né, nessa idade mais avançada, e aqui eu estou falando no idoso, nesse de 55 só, né, do 60 para frente, entende? Né, assim, ele perde, né, assim como entre 55, 49, 50 anos às vezes, né, nós já temos essa perda dessa qualidade hormonal, dessa qualidade de gás que nós temos, né, dessa qualidade de disposição, isso vem declinando, né,
biologicamente, então isso afeta diretamente na outra curva que a gente diz que é a curva espiritual, né? Que é a curva do desenvolvimento espiritual, ou da onde a gente vai ter que estar mais nesse mundo, muito mais pelo que eu fiz. Por isso eu falei da colheita lá atrás, né? O que eu fiz com o que eu fiz, né? Então agora, porque senão vem o peso do não feito, né? Então a gente vai colher aquilo que a gente fez e lidou, e também aquilo que a gente, né, acabou trazendo, a vida trouxe de desconforto e que a gente acabou não podendo lidar ou se envolvendo ali. Só que nesse momento nós não podemos falar de algo que foi fulcral e fatal, que foi a pandemia do Covid-19 e os reflexos disso na nossa idade avançada. Porque, assim, as perdas foram muito maiores para essa fase da vida. Né? Então, muitos parceiros faleceram, ou muitas parceirinhas de anos faleceram, né? Perdeu filhos, se perdeu filhos, e essa idade é uma idade, tanto para as mulheres como para o homem, que é uma idade de interiorização e ligação com o espiritual. Né? Então, com esse mundo interno espiritual. Né? E nesse momento, a gente vê as consequências em muitas pessoas. Então, já, primeiro dessa perda, né? Outra coisa que a gente observou foram as consequências que, para nós, na saúde mental, né, é muito importante, que é a memória, né? Muitas pessoas tiveram a sua função psíquica da memória afetada, o que já é natural, né? Nessa fase da vida, você ter essa memória a longo prazo ainda preservada, mas essa memória do cotidiano, né? E não é porque quiser esquecer, né? Então a gente está vendo hoje, a Gina está aí, depois pode até comentar, uma das consequências das vacinas, né? E de vários tratamentos que se teve, mas uma consequência maior da vacina, né? Foram afetar a memória das pessoas, né? Então, dos adultos já com 50 e tantos anos, dos mais novos, mas nessa fase, aquilo que já era natural da fase adulta, isso ainda é mais afetado e comprometido, e aí a gente tem que dar um desconto, porque daí para nós na saúde pública, tudo é Alzheimer, entende? Tudo é Alzheimer, tudo está demente, tudo, então assim, a saúde psíquica do idoso, ela não está sendo preservada, né? Porque o idoso, ele tem que estar fisicamente presente na família, porque se não é um idoso que está sustentando, bancando, ajudando essa família, ele tem que estar presente na família, ou num ansionato, ou numa casa de idosos, né? Mas esse idoso, ele está ali exatamente nos dois aspectos que para nós em saúde mental é o primordial, que é um ser que está sendo movimentado e que é um ser que está sendo aquecido, né? Então agora o calor, aquilo que a criança tem que fervilha calor, no idoso isso é invertido. Né? No idoso, ele não tem esse calor, porque a vida foi consumindo, né, essa força dele, né, e agora ele precisa de ser calor. E aí o que a gente faz no lido com o idoso, a gente esquece disso. Né? A gente esquece disso. A gente quer que ele esteja quietinho, no cantinho dele, né, não falando bobagem, né, mas que a pressão esteja baixa, que ele esteja com a pressão controlada, né? Que ele tome bastante água e que ele fique quietinho lá, que daí eu sei que ele está bem. Ou seja, a gente está preservando, me desculpe, eu vou ser dura, mas é uma múmia. Porque aquilo que o idoso tem a estar conosco, quer com as suas histórias, quer contar suas experiências vividas, quer fazer com que ele se sinta ligado conosco, né? Trazendo as suas memórias do passado, ele não consegue recordar. E às vezes não é por causa de Covid. Às vezes a medicação que ele está usando, entende? A medicação tolhe o sistema nervoso central, tolhe essa possibilidade dele, e aí assim, a gente tem um ser que é alguém que não está vivo ali, porque a vida existe onde tem movimento.
O coitadinho não pode se movimentar, porque usa uma medicação para tirar a gordura do sangue, usa outra medicação para não sei o que lá, aí o colesterol não consegue, tira a massa magra também, rouba o cálcio do osso, e aí ele tem osteoporose, não consegue ser conduzido, tem medo, porque ele é inseguro na troca do passo, né? Então, aquilo que a gente começou lá na segunda-feira, que é esse equilíbrio, essa posição ereta, ele acaba perdendo. E isso não é porque é idoso, isso porque não está humanamente nesse corpo, né? Então, a gente precisa lembrar disso, né? E ter esse cuidado em movimentar essa pessoinha, né? Movimentar, levar para onde puder, levar para o ar livre, né? Eu faço questão dos meus pacientes que têm essa idade, que já têm 80, 85, né? 87, tragam no consultório, né? Vem aqui, não faz por aqui, porque é uma oportunidade que tem. Já sai daqui, vamos fazer uma programação para ele poder se movimentar. Leva na igreja, né? Eu tenho uma pessoinha que eu atendo de quinta-feira, então eu atendo ela 1h30, porque daí 3 horas ela sai daqui e vai na igreja dos Capuchinhos, que a gente tem aqui, que daí começa 3 horas, começa uma oração lá, não sei o que é, uma missa, né? Aonde ela vai lá e encontra várias colegas da vida, né, da vida, que foram da vida ali do bairro, né, e ela, pelo menos, interage com outras pessoas, entende? E interage com as outras pessoas da sua idade, né? E elas se lembram, elas conversam, né? Porque se ficam em casa, né? Às vezes os netos têm suas coisas, têm que estudar, têm que fazer tudo, não dá, né? Ou então está no ancionato, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de promover, né, calor para esse idoso, né? E esse calor é esse calor humano, mas também é esse calor real físico, entende? Ela está num cantinho, não lá numa televisão que ela olha para lá e só está com a cabecinha lá prestando atenção em doença, em coisa trágica que está acontecendo na cidade, coisa só notícia, entende? Ouvindo um radinho, só com coisas difíceis, pesadas, né? Então, mesmo que tenha que botar numa rádio ou numa televisão da igreja, né? Seja ela qual for, mas pelo menos ela tem um religare com esse sentido espiritual, né? Então, é importante a gente, se não tem ninguém para cuidar, para atender, às vezes a gente precisa desse recurso, né? Mas que a gente não ponha nesse recurso que traga mais densidade, mais peso, mais dor, entende? Mais morte, né? Porque quem está indo embora é o nosso corpo físico, né? Mas nosso aspecto anímico, espiritual, esse não vai embora nunca, esse é eterno, né? Mas a gente tem que lembrar que ele está ali, né? Então a gente tem que estar trazendo isso para o idoso, sabe? Então, nesse sentido, é que nós, profissionais da área da saúde, nós temos que ter essa empatia com esse ser que está ali na frente, né? E como a gente já vem falando, cada ser é único, né? Então ali tem uma individualidade que está falando de si mesmo, né? E que precisa dialogar com esse corpinho que usou, né? Que pôde usar aí, que foi ferramenta para a sua estada aqui, né? Que ele pôde se reconstruir. Então a gente promover esse movimento, né? Esse movimento, quer seja na fisicalidade, com muita parcimônia, com muito cuidado, amparado às vezes, né? Eu tenho uma senhorinha que eu vou lá, eu pego, venho na mãozinha dela assim, venho pegando na mãozinha, e ela, ai, mas eu só dou trabalho para você, né? Que me dá trabalho. Falei, nada disso. O que eu quero ver se a minha nega sabe dançar, eu quero ver se ainda tem ginga. Então, assim, ela dali, que é pertinho, não dá 5 metros, né, da minha recepção à minha sala, ela vem se mexendo e vem arrastando o pezinho, né? Então, assim, maravilha, entende? E agora tem aqueles que são mais novos, né? E que mesmo assim ainda não decantaram sobre isso mesmo, entende? Que ainda não conseguiram relaxar em si mesmo, né? Ou se entregar,
né? Às vezes a gente vê isso com homens, que já vêm com um peso, que já vêm com uma carga para o mundo de fora, então já vem com lamento, já vem culpando, já vem se sentindo que foi preterido, né? Então, assim, e aí a gente também tem que entender que esse ser, né, quando a gente está fazendo até transição, né, dentro das empresas, né, nessas fases, onde às vezes um pai, um gestor tem que mudar de posição para deixar para aqueles, né? Então, assim, a gente tem que pôr um lugar para ele, né? E eu lembro já, uns 10 anos atrás, falei assim, coloca ele para ser o organizador das confraternizações ao longo do ano, entende? Porque ele conhece todo mundo que está em torno da fábrica, ele conhece todas as famílias desde que estavam aqui, né? Isso cria uma sensação de pertencimento para ele, né? Ele se sente pertencente, ele não ficou esquecido, ele vai cuidar com o que vai oferecer. Então, assim, mantém ele no social dessa organização, né? Isso é muito gostoso, né? Então, assim, não adianta só dizer, o diretor, não sei o que lá, que foi o fundador, entende? Isso, ele foi. Agora ele está ali presente, mantendo a instituição que ele pôde trazer. Então, a gente criar esse movimento no social, né? A gente ter esse cuidado e promover isso, proporcionar isso, né? E o calor para nós é esse calor que está relacionado ao afetivo, né? Então, ele não, porque o idoso tem, né? E principalmente se é mulher, eu não queria incomodar, eu só estou dando trabalho para eles, eu incomodo meus filhos, eu atrapalho meus netos, né? Não tem nada disso, né? A gente tem que trazer, não, é para eles aprenderem, veja, você vai contar suas histórias, né? Você vai trazer o que você tem de bom, e levar para promover esse calor, fazendo as bolachas de Natal, fazendo ovinho de Páscoa, inventando, sabe, levando para essa manualidade, né? Trazendo essa manualidade, porque assim, os nossos membros superiores, eles concluem as coisas. Ele é o nosso realizador, né? Então, assim, e eles produzirem isso, é o sapatinho para doar na igreja, né? Que vai lá e fica fazendo, né? A minha mãe fazia um sapatinho, coisa mais linda do mundo, e fazia uma caixinha com 5, 6 sapatinhos, e doava para um, doava para outro, né? Então, assim, se sentia super bem. Então, fosse crochê, fosse tricô, né? Então, assim, é muito importante a gente lembrar desses detalhes, porque isso é um gesto de amor, de doação, isso é calor, gente, né? Fisicamente, eu posso literalmente, a Marta está aí, vai já entrar, eu já vou parar de falar, que falei demais aqui, nem por enquanto, mas depois a gente entra. A gente pode usar óleos com o idoso, né? Porque eles não têm mais o calor que a criança tem. Então, quando a gente tem parcimônia com óleo com criança, que a gente prefere não usar, né? A gente tenta evitar o uso de óleo essencial com criança, agora com idoso é algo que é muito importante, né? Porque é o tato, né? Então, é esse tatear. Então, é essa sensação de novo de trazer um limite para aquilo que está com aquela pelinha que parece uma folhinha de fininha, assim, que se você mexe, ela parte, né? Então, esse cuidado, né? Ele preservar isso. Então, a gente tem que ter, promover, sabe, esse encontro com esse ser essencial desse idoso, que é aquilo que está fazendo com que ele sinta-se Deus, sinta-se filho de Deus, sinta-se uma criatura espiritual, que o que está indo embora é o corpo físico, né? E que ele pode agradecer, né? E às vezes a gente encontra pacientes, né, que não estão nessa facilidade, que estão com muita dor, com muito sofrimento. Então, manda sim para um profissional que cuide disso, mas que trate o ser, que não o tolha de si, de saber o que está acontecendo com ele, né? Ele não pode perder essa capacidade de se auto-reconhecer, sabe? É preferível, e eu sou bem honesta e entendo e aceito que é isso que tem que ser, é mais fácil a gente deixar um idoso ir embora, entende? Do que depois, e quando eu digo ir embora, é acompanhá-lo
para que ele possa ir embora, e não dopar, 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 sedar, 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 fico 5 anos, 3 anos, 2 anos, né, com o idoso num estado vegetativo, né, porque ele está ali. É diferente se esse idoso não quiser soltar-se, né? É diferente. Então, a gente tem um trabalho de fazer com a família para que esse idoso também possa lidar com essa situação. Então, nesse momento, a gente lida com esse cuidado, né? E hoje, o que a gente vê na saúde, embora seja assim, hoje nós façamos, né, o cuidado com o idoso está dentro do projeto de vida sustentável, de sustentabilidade mundial. Então, dentro desse projeto, existe também, na área da saúde, a sustentabilidade da saúde, né? E o que a gente vê para o idoso não é sustentabilidade de saúde, né? Porque não é sustentar ele enquanto ele tem ou ele porta a saúde, é manter ele vivo, entende? O custo que for, né? E aí depois, o que a gente faz? Vai lá no cuidado paliativo, daí vem um monte de oferecimentos que é importante também. Mas daí, assim, quando a pessoa já não sente, quando já está vegetando, quando já não reconhece, entende? Então, assim, o que eu fiz antes de ligar ele com o sentido da vida dele? Então, a gente precisa levar isso, mesmo nessa fase de passagem, né? Então, sempre lembrem, gente, inverte da criança no idoso. O movimento é muito mais interno, e quando eu digo interno, é espiritual, entende? Porque externamente ele diminui o movimento, mas não pode ser um movimento que é de medo de andar e cair, se machucar, né? É medo que a pressão suba, né? É medo, é medo, é medo. O movimento não pode ser deixar de movimentar-se por medo, entende? Então a gente tem que estar perto, porque o medo faz parte, né, da vida nessa idade. E o serzinho, ele vai mentalmente, ou seja, a partir da sua consciência, ele vai demenciando. A Gina está aí, a Gina sabe. Existe uma curva biológica, ela é oposta à curva do desenvolvimento espiritual, né? A curva do aprendizado, ela vem declinando, né? A curva do desenvolvimento, ela ascende, né? Então, a gente tem que ter essas dois, dentro do meu ponto de vista, eu quero que minhas colegas, né, possam apontar e trazer em cima disso que a gente vem, né, trazendo, é inverso, né? O movimento, ele diminui, entende? Então, esse movimento de se pôr em pé. Em contrapartida, o movimento humano, que tem a ver com a fala, com a expressão, entende? Ele tem que ficar igual a criança quando começa a pensar mais do que consegue falar, né? Mas daí o que que acontece? A hora que ele vai pegar as historinhas para lembrar, ele falta a palavra, né? E aí ele chama um filho pelo nome dos outros 5 para daí chamar o nome do filho que ele queria, né? Então, assim, e a gente tem que brincar com isso, né? Porque a gente sabe o que ele queria falar, né? Então, o promover a fala no idoso, entende? A fala é humana, a fala é o que nos dignifica, né? Ele contar suas histórias é muito importante, mesmo com a dentadurinha, mesmo com seu dentinho, sem seus dentinhos, né? Mas não deixar esse serzinho calado, né? Porque a fala aquece ele, entende? A fala Amores, aquece. eu queria trazer um pouquinho da visão médica disso tudo, mas do ponto de vista da medicina antroposófica e do desenvolvimento humano, como uma complementação aí para a nossa live. Eu queria trazer assim um fio condutor, primeiro falando o que seria saúde, né? Existe um conceito da Organização Mundial de Saúde, bem bonitinho de ler, mas eu queria não me ater a ele. Eu queria me ater a esse conceito amplo, que realmente traz a nossa complexidade quanto humanos. Então, nessa visão da antroposofia, a gente traz que, na verdade, a doença, ou a saúde, né, tinha que ser revista pela ciência médica.
Porque a ciência médica, a partir ali do século XV, especialmente no século XVIII, quando apareceu a anatomia patológica, quando se foi investigar os cadáveres para ver o que acontecia organicamente, né? Então foi atrás dessa história desse estudo da célula, né? Então, com as autópsias e tudo mais, a ciência ela foi caminhando para uma coisa muito orgânica, muito terrena, muito replicável, muito comprovável. E a gente ficou preso nessa forma de pensar de que a saúde está sempre ligada com a célula, né? Com a matéria. E, na verdade, a saúde humana ela tem uma perspectiva muito ampla. E essa perspectiva ela vem do céu também, ela não está só na Terra. Então, essas forças cósmicas, essas forças que atuam na Terra, essas forças que atuam na nossa formação, né? Então, a gente sabe que na antroposofia a gente estuda com muita clareza isso, eu não vou entrar em méritos aqui, mas que existem forças cósmicas que atuam em nós, que não são só as forças da matéria na Terra, a força da gravidade e as outras forças que aqui a gente fala com tanta propriedade muitas vezes, né? Mas que, na verdade, a gente não está vendo o que é realmente essa complexidade humana. Então, esse conceito de saúde e doença tinha que ser revisto. É uma das premissas na antroposofia, porque para eu ter uma idade idosa saudável, eu tenho que ter feito um caminho. E esse caminho ele não é só orgânico. Então, se a gente for comparar o orgânico de uma criança com o orgânico de um adulto, de um idoso, é muito fácil da gente ver e perceber as grandes diferenças, né? Mas eu queria me ater um pouquinho com vocês em relação de como que a gente chega nesse corpo. Primeiro, sensacionando pelos sentidos, né? Que foi nosso tema da segunda, que eu entrei um pouco mais nisso. Mas aqui no idoso, eu estou muito mais num polo cognitivo, né? Eu tô com a minha percepção, com a minha luz, com a minha inteligência, com a minha cognição acesa. E essas sensações, dependendo do caminho que eu tracei, elas foram melhoradas, elas foram transformadas, né? Então, aquilo que eu vivi na minha infância, eu posso, no decorrer da minha história biográfica, ter conseguido dar alguns passos em que eu consegui dar uma liberada nessas sensações, eu consegui me apropriar delas e transformá-las, ressignificar eventos que aconteceram na minha biografia. E isso vai me proporcionar uma idade de idoso mais tranquila, entre aspas, né? Porque não existe o perfeito. A gente parte do modelo da saúde, do que a gente diz que é o ideal, né? Da vida de um ser humano que a gente chama de pleno, que é também o ideal, né? E vai depender da biografia dessa individualidade, isso que ele vai alcançar para ter esse calor que a Helene citou agora há pouco aí para nós. Para eu encontrar esse calor interno, vai depender do que eu vivi, do que eu experienciei. Então, para a medicina, dizer que eu sou sadio como idoso é só do ponto de vista orgânico, se a gente for parar para pensar. Então, a sua pressão é boa? A senhora tem diabetes? A pergunta normal de nós médicos, né, para o paciente. Vamos dosar umas coisas aí nesse seu sangue, vamos pedir uma tomografia, vamos fazer os exames do check-up, né, anual. E eu não estou dizendo que está errado fazer isso, tem que fazer porque a gente tem que valorizar e dar toda a reverência à nossa corporalidade, e a gente tem o dever de cuidar do nosso corpo. Mas a gente está falando aqui de uma forma mais ampla do sentido dessa vida, do sentido desse corpo estar aqui vivendo, né? Então, essa saúde do idoso, ela vai muito além disso que a gente vê, que está cheio de ruga, né? Que já não consegue andar, que está precisando do outro, aí entra as questões emocionais e as questões de ego. Poxa, para um idoso é uma ofensa depender dos filhos, né? Tem muito idoso aí que está apavorado. Não, eu não vou depender de vocês. Né? Faz plano para não depender, como se fosse um absurdo depender. E deveria ser o contrário, eu devia me orgulhar e dizer, puxa, os meus filhos cuidam de mim. Olha,
como eu sou importante para eles. Olha como eu tenho esse calor da minha família. E não se sentir ofendido com isso ou aquilo que o filho... Quem disse que está incomodando, né? Quem diz sou eu. Eu estou achando que eu estou incomodando, mas não é verdade na perspectiva de quem está me cuidando. E é o contrário. Quantos filhos são calorosos ou quantos filhos não são? Porque aí eu vou entrar até numa seara aqui agora, de dizer assim, os filhos que não acolhem, que não estão presentes, será que são tão ingratos assim? O que foi vivido por cada um é o que vai fazer as conexões se manterem, apesar dos pesares. E isso é a beleza dos relacionamentos. Mas para eu não falar demais, eu queria trazer para vocês que essa criança que é cheia de vitalidade e esse idoso que está na outra polaridade da vida, né? E que a partir dos 40, 50, com todas as modificações orgânicas e com que a vida já trouxe até a metade, né? 40, 50 anos, que pode ainda projetar algo para a sua velhice. Ou esse que já está idoso e que olha, tem esse olhar panorâmico daquilo que já aconteceu e olha para frente e se sente frustrado, é natural que ele se sinta, mas ele precisa achar dentro dele e com o apoio desse entorno. Então a gente voltou para o entorno lá da segunda-feira que eu falei da criança, que ela precisava do entorno. Então agora eu idosa, eu preciso do meu entorno também, para me ajudar a não ficar tão frustrado daquilo que eu não consegui. De eu não me açoitar, né? Vou usar essa palavra, de eu parar de me açoitar. Porque, com certeza, eu errei. Não tem como eu não ter errado. Porque é errando que a gente vai vivendo, experimentando e se autoeducando. É no caminho que está a pérola, é no processo. Então, esse autoacolher-se seria uma grande ajuda para o idoso, que o entorno podia dar para ele. De dizer agora tudo bem, poxa pai, eu tive uma conversa com meu pai, vou confessar aqui com vocês, ele tem agora 83 anos, e eu tive a graça de poder sentar com ele num café e dizer, poxa pai, tu errou pra caramba, sabe, tu fez um monte de besteira aí, mas olha aí, foi o que deu para tu fazer, tá tudo bem, olha aqui a tua filha como tá se superando também. Então eu sou grata por aquilo que tu conseguiu me dar. Então, olha, veja bem que é muito diferente de um filho que vai só acusar, né? Porque tu separou da minha mãe, eu tinha 12 anos, porque tu não acompanhou a gente, porque o meu irmão isso, ou eu aquilo, porque você fez isso ou fez aquilo, né? Então, veja que esses relacionamentos, eles podem ser conduzidos de uma outra forma se a gente encontra primeiro isso que a Elenice falou ali no meio da conversa também, esse calor interno. Porque não é o meu filho que tem que me perdoar. Eu vou entrar um Sou pouquinho só eu para mesma. completar. Vou Então completar vamos lá, só Aninha. o que você disse na segunda-feira, né? Você falou assim, voltamos, agora falando do idoso, voltamos para o entorno. A criança também precisa do entorno, o idoso também precisa do entorno, no sentido de calor, de acolhimento. A turma do meio, que nós falamos na quarta-feira, essa turma ela está no embate com o entorno. Ela está, como dizem os conceitos budistas, ela é a pedra cheia de ponta que o rio vai transformar em seixo, né? Que daí é a pedra redondinha. Então veja que interessante, né? Então assim, as fases elas se interpõem, essa turma do meio se fez um bom trabalho consigo mesmo, principalmente, né? Ela vai fazer um caminho de como você está falando agora, dela ter um calor para acolher a si mesma, né? Então, eu não sei se a gente tinha que dar aula desde que as crianças nascem, de como elas aprenderem a cuidar de si mesmas, né? E daí nós entramos na nossa conversa, né, Gina, de sempre estar querendo falar com essas crianças, com esses pais dessas crianças, né? E uma hora a gente vai fazer. Porque eu não sei, para mim ficou muito claro quando se disse isso. A criança depende do entorno que a recebe, que a acolhe, que a orienta, que mostra o mundo bom, que mostra o mundo belo, que depois o mundo verdadeiro, né? E o idoso, ele quer contar tudo que ele viu desse mundo. Ele quer contar do que ele viu do mundo, se foi bom ou não foi, se foi belo ou não foi, né? E daí ele nisso disse, às vezes ele não tem esse espaço para colocar, né?
Então, acho que a gente precisa ampliar o olhar sobre o que é realmente a vida, né? O que é esse caminho, o que é esse desenrolar do nosso, né? Devolvendo a palavra para você, então, Gina. O que é a saúde, né? O que é a saúde, afinal, né? Sim, Porque tem essa parte orgânica que todo idoso vai fazer seus check-ups, mas essa amplificação, essa complexidade do que realmente é a natureza da cura, porque eu posso morrer hoje curada. Vamos meditar sobre essa fala? Eu posso morrer curada, gente. Curada de quê, sua louca? Curada do que eu vivi, sabe? Grata, aceitando o que a vida me trouxe, o que eu consegui fazer, até o jeito que eu consegui fazer. Isso é uma cura, gente. Até o último suspiro, se eu conseguir fazer isso em mim, porque tem a ver comigo, não interessa o que o outro está pensando. Se eu fizer esse processo comigo, eu estou curada. E o meu corpo, sim, vai perecer, né? E eu vou tentar seguir o que organicamente eu tenho que fazer para cuidar dele. Então, eu vou lá com o meu médico certinho, bonitinho, mas eu vou olhar para a minha saúde mental, eu vou olhar para a minha história e eu vou ser legal comigo mesma. Então, essa história de Alzheimer e de todas as outras doenças que vêm junto, que não são só orgânicas, né, mas da saúde mental, ela tem a ver com cada individualidade. Então, a gente tem que acolher o idoso conforme o que ele traz. Não existe uma forma que eu vá dizer que é igual para todos. Então, eu vou ver a condição, porque muitas vezes o entorno não ajuda, né? Ou ele mesmo não se ajuda, que é aquele idoso mais turrão, né? Ou aquele está com Alzheimer mesmo, ele queimou a vela dos dois lados, vamos chamar assim, e aí ele não tem mais acesso à memória, e é muito dolorido para a família, né, o paciente do Alzheimer. Mas tem que ter beleza em tudo, o olhar da positividade, mesmo na adversidade, é uma das tarefas que o Cristo traz para nós, mesmo diante de todo aquele prejuízo orgânico, né? Mas eu quis trazer inicialmente para vocês essa coisa da medicina, que até o século XV, mais ou menos, e ali no XVII especialmente, passou-se a olhar só o orgânico e se deixou de lado essa amplitude toda do ser humano. Deixar a Martinha falar um pouco, Marta. Então, do entorno, dentro ou fora, eu queria trazer para a questão das etapas da maturidade, sabe? Primeira coisa que a gente precisa é ter respeito. Respeito pelo indivíduo, respeito por nós, psicoterapeutas, que vamos ter que ter o mesmo exercício do cuidado de si e poder abrir, ajudar o outro. O que é essa percepção novamente do cuidado de si? Respeito e dignidade dessa pessoa, porque ela viveu todos os momentos até agora, desde o ser criança, desde o ser adulto, da individualidade para o social, né, para essa amplitude da vida. Tem uma informação, uma vivência valiosíssima ali. E eu fico pensando também que todos os desafios que foram se falando nessas duas lives, elas vão, na verdade, não é o ruim, é que ali foi salvaguardado naquilo que não foi posto para nós, ou na infância, ou na adolescência, ou na adultez, ali está salvaguardado, porque nós estamos falando de vida, de saúde. Foi salvaguardado uma semente de vida. É isso que nós precisamos olhar e acolher, como ele estava falando, e vocês todos, com empatia, para trazer esse calor, né, desse acolhimento empático real, e que a gente está olhando para esse ser e está trazendo uma informação que não é sobre a doença dele, não é sobre o adoecimento mental, a demência dele. Ele está trazendo algo que ele salvaguardou através do acordo espiritual quando ele entrou aqui. Porque a vida tem um sentido. Óbvio que a vida tem um sentido. É uma oportunidade imensa. Nós, profissionais, idosos que estamos envelhecendo, ter a oportunidade de acordar aquilo que foi salvaguardado, que agora é o maior entendimento que é realmente a vida.
E eu queria trazer para vocês, assim, eu estava assim, olhando esses dados, né, conversei com a Elenice um pouco, e aí não sabe o que veio para mim. Um trecho de um livro de Guimarães Rosa, eu queria colocar isso para vocês, isso chegou para mim, não foi troco de nada, eu falei, gente, é incrível, né? E é de um livro chamado Buriti, de um livro de Noite de Sertão, e que me veio isso. Eu falei, nossa, que interessante, isso é para nós. E que diz assim, que é a história de um menino que se relaciona com o avô e ele está olhando esses dois lados. Essa que é a história que fala. E diz assim um pedacinho, envelhecer deveria ser bom, a gente ganhando maior acordo consigo mesmo. Minha mãe dizia, todo amor, a meninice é uma quantidade de coisas, sempre se movendo. A velhice também, mas as coisas não são paradas, como em muros de predas soças. Aí ele diz o Mutum, que é a história que cada um traz. Assim, entre a meninice e a velhice, tudo se distingue um pouco. Tudo mais perto e demais na velhice. Então, o que a gente está falando é de um potencial de vida que precisamos acordar sobre qualquer circunstância que estemos vivendo nesse momento. É claro que precisamos ver o que foi esse processo pós-Covid que nos tirou a conexão do olhar, a conexão do contato, a conexão do tato corporal, que isso é muito forte, porque nós estamos em si através do apalpar o mundo do outro, em todos os sentidos. Então, hoje, a gente está lidando com uma situação de uma lacuna e um espaço que pode ser preenchido, sim, de amor e cuidado, né? Esse comprometimento que todos nós precisamos ter, que é com a qualidade de vida. Qual é o modo de vida que precisamos ter e ter esse olhar, com esse comprometimento amoroso, sabe? Diante de nós mesmos e diante do outro, que está já no seu, assim, última etapa de vida, né? Mães que têm muito a dizer, que têm muito a descobrir sobre si mesmo, o que foi ter vivido, da criança ao processo estar em si, como a gente tem falado, a individualidade como foi criando a vida, né, em si, por si, né? E aí todo um trabalho de revigorar, né, aquilo que ficou salvaguardado e que eu tive que viver de qualidades e capacidades que às vezes é possível acordar, e também aquilo que eu não realizei, mas ficou salvaguardado uma parte dessa ação, desse ato, para que possa ser vivido neste momento, nesse resgate de cuidado de si, com qualidade de vida, pela empatia, pelo acolhimento, pelo amor acima de qualquer coisa. E eu acho que eu queria dar um salto aqui de que, na verdade, a gente está falando de uma ação, de atos e hábitos. Hábitos que a gente precisa deslocar com uma qualidade, condição de amor e de acolhimento, né? E que a gente fala muito, né, em programas e várias que falam da questão da alimentação adequada, que não é só alimentar o corpo, é alimentar a alma, com este calor, com atenção e presença. Atenção e presença tem a ver com cuidado de si. A minha presença diante do outro e a minha atenção é estar naquele momento no que é preciso, no que o outro idoso está trazendo, sobre qualquer circunstância. Tem idoso que não anda e que tem a sua consciência presente, ativa, né? Tem idoso que está no seu processo de demência, mas que tem a sua presença corporal. Todos precisamos de calor, de presença e atenção com atitudes pontuais, presente. Aí quando a gente fala de prática de atividade física regular, coisa que a gente mais ouve, isso o que é? É trazer movimento para acolher esta alma que está em processo até em final de vida. Se esse corpo vai parar devagarinho ou está adoecendo, a alma está presente.
É com isso que a gente precisa olhar. Então, quando a gente fala em prática de atividade regular, cada um no seu sentido e como pode, a gente está falando da alma também. A gente está falando dessa expressão mais sutil e onde se vive na relação com o corpo, né? Aí a gente ouve falar muito, né, dessas boas relações sociais, que isso que ele está trazendo, né, acolher a família, a comunidade, né? Como eu estava vendo no mundo inteiro, eu acompanho, muitos, né, muitos assim, bordando dentro de igreja, médicos, é impressionante na Holanda, lá na Europa, é impressionante, as comunidades estão se acolhendo, fazendo coisas com as mãos juntas, e o Steiner fala uma coisa grandiosa, o trabalho com as mãos nos liga ao nosso sistema rítmico do coração e pulmão. Se fala em respirar e trabalhar com a respiração, isso também é respirar, é trazer a alma para esse corpo. E ambos se acolherem, né? Fazer essa relação, esse casamento, né? A gente fala também de um aprendizado, de ressignificar, aprender outras coisas novas. E aonde isso está? Está lá na adolescência? Está no segundo setênio? Onde muitas coisas foram salvaguardadas, apesar de todas as traumas, as circunstâncias. Por que eles falam disso? Porque foi salvaguardado lá. A gente está falando de vida. Aí também fala, eu estou investigando sobre meditar. 20 minutos. Meditar não é relaxar. Meditar é estar presente. Meditar é estar presente numa atenção no que você faz no seu cotidiano. Seja lavar uma louça, seja limpar a sua casa, você está presente. O que acontece quando você lava a louça? Você começa a ter contato com tato, com textura, você está dentro de si. Então, isso também é meditar, é manter o seu cotidiano no ritmo, no fluxo de vida. Mudança de forma, ritmo, deixar fluir esse movimento. Eu acho que é isso que traz, de alguma maneira, umas condições da gente manter a qualidade do bem-estar, para que essa alma possa cumprir, né, tudo que ela veio fazer com o seu eu presente. Uma boa conexão de entendimento, de compreensão. Eu acho que a gente está falando muito dessa capacidade, né, e esse comprometimento com essa qualidade de vida, a vida enquanto, né, é um presente. Um presente de quem vai se cuidar e também de quem cuida. É um presente que nós recebemos. Pegando um gancho nisso que a Marta está falando, né, e trazendo essa questão que a Gina até apontou, né, que nós estamos falando, e que a Ana também trouxe quando faz esse paralelo da primeira fase com essa fase adulta, com essa fase, né, da avançada, né? Então, essa idade, né, o idoso é uma fase avançada, né? Então, como a gente coloca lá, quando você vai fazer um curso, né? Quando você vai fazer o avançado, né? Então, assim, tem que ter muitas capacidades antes atingidas, né? Então, essa é uma fase, como a própria fase, né? Traz para nós esse momento de que nem todos, e eu posso dizer isso a partir, né, dessa experiência que eu tenho no consultório, da experiência que eu tenho em relação a grupos sociais com mais pessoas idosas, nem todos estão podendo se apoiar nesse aspecto que a gente está falando do cognitivo, mas não é bem um cognitivo, né? Já é uma compreensão da vida, né? Então, isso, né? Que a gente terminou a live lá dizendo, chamando, é uma fase da sabedoria, né? Então, aonde não é mais só que pode eu lidar, quando eu lido com tudo isso que eu compreendi da minha vida, né? E tem pessoas, tem idosos, que não estão conseguindo lidar ainda com essa sua capacidade de compreensão da vida enquanto um ser que viveu a sua vida e agora está sobrando forças, entende? Sobrando forças, né? E que nós devemos tentar levá-los para esse aspecto, para eles poderem lidar com
fazer esse desprendimento, né, enquanto esse ser espiritual, né? Então, já não é lidar com as doenças pela perda dessa corporeidade física, que já entrou no seu processo de cuidado, tenho que cuidar com o que eu como, tenho que cuidar onde eu ando, eu tenho que cuidar com o meu sono, eu tenho que cuidar, né? Então, essa porção do cuidado eu faço em mim, eu cuido desse corpinho que está podendo dar conta disso, mesmo com a doencinha que eu já estou, né? Mesmo com as consequências que eu já tenho, né? E algumas pessoas chegam nessa idade, eu digo algumas, e não é porque elas são maiores, melhores, ou são mais avançadas ou não, é que nem todos chegam nessa fase e podem fazer esse processo de desprendimento espiritual, né? Então, aonde eles vão fazer um trabalho, um caminho, né, de desenvolvimento realmente espiritual, né, sobre esse ser que se viu nesse estado e que amorosamente cuida de si, e agora essa parte de movimento é um movimento onde ela faz numa direção à luz. Aquilo que a Gina trouxe, o idoso, ele está mais na cabeça, ele está mais neurosensorial, ele está mais no cognitivo, né? Então, a gente vai usar esse cognitivo nesse sentido desse sabedor, desse conhecedor, né? Mas agora não é mais nessa esfera de saber de si fisicamente, dos seus limites, das suas dores, das suas impotências, né? Mas é assim, desse ser que resultou disso, né? E aí, desse ser que resultou, que agora, quando faz isso, ele solta muito mais do que si mesmo, né? Ele consegue liberar muito mais forças espirituais desse entorno que esteve ou não com ele, né? Então, a gente chegar nessa fase e poder lidar com algumas pessoas, com alguns, seja meu pai, seja minha mãe, como a Gina trouxe o exemplo ali, né? Então, assim, seja aqui no setting terapêutico mesmo, seja numa conversa lá que a gente está ajudando a, né, ficar perto para participar, seja num salão que está dançando, que vê uma música, ou como a própria Marta trouxe para nós, né, em contemplar essa poesia, a hora que ele contempla isso, gente, aquilo que do corpo físico ainda prende ele dá vazão para que isso possa se desprender, né? E aí sim existe, né? Aí sim a gente sabe que se evidencia, que aparece esse ser que se ilumina, esse serzinho que traz toda essa sua luz, e que não é que traz, né? Ele doa para o universo isso, né? Então, é a nossa forma de agradecer. Então, levar pessoas a poder chegar, mesmo que minimamente, a isso, esse é o nosso caminho, né? Seja eu uma filha, seja eu, sabe, uma avó, seja eu, quem for, né? Mas essa fase, buscar isso é colheita. E a colheita, a gente não é para gente físico, sabe? Aquilo que a gente colhe é para esse ser que a Marta até trouxe ali, que a Ana também colocou, e a Gina traz, é esse ser que está vindo a ser eterno, né? É aquilo de mim que se eterniza, é aquilo de mim que se unifica com o mundo espiritual, né? Porque a matéria eu ajudei a me desprender, né? E isso, eu não preciso, eu posso ter sido um pai que teve muitas falhas, que teve, né, muitas dificuldades, o que foi um pai que foi muito bacana, né? Isso que eu entrego, né, como conhecedor, como participante, vivenciando dessa experiência, né? Esse partícipe que traz isso, aí sim, é só eu que posso desprender essas forças, sabe? Essas forças espirituais que se deixam, a hora que eu encontro nisso, no que era doloroso, no que era ruim, na hora que eu encontro nisso o significado, e não é nem o significado, porque às vezes não tem nada a ver de estar lá na profundeza, nananã, sabe, querendo, não tem nada a ver com iniciação espiritual. Isso tem a ver com iniciar-se em espírito, ou seja, em si mesmo, né? Ele desprende, né? Então a gente Então, tem que ter isso, tá? Desculpa, mas, né? Diga, Gina.
Amor, você me fez lembrar uma história que eu acho que vai caber bem aqui para o que você está falando. Eu tenho uma amiga de infância, de adolescência, que era namorada do meu irmão. E ela me contou agora, o mês de novembro, que o pai, de 70 e tantos anos, acho que ele não tem 80 ainda, lembrou da mulher da vida dele, que foi uma namorada que ele teve na adolescência. Pois ele caçou no Facebook, achou a mulher, E foi viver. voltaram a conversar, e vocês adivinham o que ele estava fazendo em novembro? Estava casando com ela. Casou-se e foi morar no Rio de Janeiro. A família toda apoiando, montaram o apartamento para os dois. E estava lá, na mesma semana eu estava vendo meu pai, né? Lá no Pará, eu sou do Pará. E o meu pai, a mesma conversa com a cuidadora dele, queria que a cuidadora achasse não sei quem para ele. Olha que beleza, ou seja, você olha a tua vida, você resgata aquilo que você acha que você perdeu, ou ganhou, ou faltou, né? E você consegue repaginar e trazer. Imagina o quanto que ele rejuvenesceu nisso, imaginem aí. Eu acho que ele está com 15 anos de novo. É o que a Marta disse de salvaguardar algumas sementes. Essa era uma semente, né? E uma semente de calor, uma semente guardada, se imagine, lá no mais escondidinho da alma dele. Ele não deixou de viver, ele fez tudo que deu na cabeça dele, se perdeu, se achou, teve filho, agora foi buscar de novo a sementinha. Ele É está o fazendo. movimento interior, né? Movimento interior, isso Interior, mesmo. vivifica, né? Isso. Então, isso né? Que a gente... Olha, tem uma pesquisa muito interessante que pesquisaram homens e mulheres de 80, 90 anos que são felizes. Assim, felizes, têm um bem-estar, estão bem em si. E adivinhem, não foi se controlar a diabetes, a porcaria da pressão, tudo orgânico, e se fazem ginástica, que fazem mães que tiveram oportunidade de relações amorosas, de relações assim afetivas em vários momentos da vida sobre qualquer circunstância. Eu vou ver se encontro essa pesquisa para depois passar para vocês, mas é isso, as pessoas que estão com 80, 90 anos, né? Essa que foi a grande qualidade, né, de vida, né, e de poder estar vivendo hoje na sua plenitude. Não foi sanar a doença, não foi a medicação, não foi a doença, não foi. Foi o mínimo de boas relações afetivas e amorosas, sabe, de acolhimento. Foi isso que salvaguardou as forças de vida desse momento para que possa, como a Ninice falou, né, trazer isso para a interioridade e deixar isto vir, né, vamos dizer assim, com uma intenção espiritual maior, com um entendimento maior sobre a vida, né, sobre si mesmo. Então isso me chamou muita atenção, né, que a gente possa ter, né, relações assim mais presentes, amorosas, acolhedoras, empáticas, sabe? Com a gente mesmo, nós olhamos a vida 24 horas por dia, às vezes nós psicoterapeutas, essa é a nossa oportunidade, sabe? De exercer esse calor, com essa luz interna, sabe? Eu penso nisso, né? Eu também estou na minha segunda maturidade, estou aqui aprendendo, né, a me espelhar e a ver profundamente aonde que eu posso, assim, trazer esse calor e acender essa luz, né? E isso está sendo, para mim, nesse presente momento, muito, muito esclarecedor. O Giuseppe está fazendo uma pergunta, né, em relação, né? Vai abrir para a pergunta, é para a doutora Gina, parece-me essa pergunta, né? Sobre a questão hormonal, reposição do hormônio da glândula tireoide. Posso fazer a pergunta? Pode. Pode, né? Qual o vosso parecer sobre a reposição do hormônio da glândula tireoide no hipotireoidismo? Assim, ó, eu vou tentar trazer uma imagem, porque assim, acho que não é bem a substância, né? Então, na medicina antroposófica, a gente traz os reinos que vivem em nós, seres humanos. Então, na nossa corporalidade, existe o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Mas nós não somos de nenhum desses reinos. Nós estamos fundando um quarto reino, que é o humano.
Então, através dessas vivências que a gente tem na vida, durante toda a nossa biografia, a gente vai trazendo o humano. E aí, em relação ao corpo, esses reinos é que quando eles estão em desequilíbrio, ou seja, eu não consigo vencer o animal em mim, o vegetal em mim, ou o mineral em mim, é que eu adoeço. Então, a visão do tratamento medicamentoso na medicina antroposófica, uma das formas de pensar sobre a doença é essa. Então, em relação a glândulas, teria a ver com o nosso reino vegetal. Então, a gente trabalha muito na psicoterapia ali com as relações, especialmente com as relações familiares, né? No nível terapêutico, psíquico, e no nível orgânico tem algumas substâncias que a gente usa. Então, na medicina antroposófica, a gente não usa hormônio. A gente usa substâncias minerais, vegetais e animais para trazer essas forças que tragam esse equilíbrio para esse reino que está desequilibrado. Por exemplo, no caso, o reino vegetal, né? Então, ali junto a gente pode trazer substâncias, sim, orgânicas, muitas vezes, mas pode trazer na forma do órgão e na forma de vegetais. Mas a gente não deve desconectar, aí já é uma opinião minha, tá? Porque não é todo médico antroposófico também que tem essa pegada com a psicoterapia, né? Tem muitos que ficam só na medicação, e a medicação é maravilhosa porque a gente mexe com forças que atuam no corpo, na materialidade. Então, a gente não usa hormônio, viu, Giuseppe? A gente usa substâncias que mexem com essas forças que trazem o equilíbrio. E eu vou entrar nisso da Gina, que né, nessa resposta para o Giuseppe, que eu dessa questão que ele traz específico, né, desse hormônio da tireoide, né? Então, e que chamou a atenção do Giuseppe hoje, ele fazer a pergunta relacionado a esse hormônio, né, na live do idoso, né, desse momento do idoso. Então, eu penso que por essa perspectiva ali, como a Gina traz, né, a Gina está trazendo para nós essa experiência de que é como nós, através da medicina antroposófica, a gente utiliza, né? E que essas forças hormonais, ou essas forças que funcionam através das nossas glândulas, que tem a ver com o aspecto que nos ativa, nos movimenta, nos vivifica, porque produz, né, um elemento que me acende, especificamente, Giuseppe, essa glândula, né, que é a glândula tireoide, ela tem uma posição para nós dentro do aspecto psíquico, e que ela é primordial, né, para um indivíduo que conseguiu, entende, assumir sua personalidade, ela se pôr em movimento. Se pôr em movimento, seja para diminuir a ação hormonal e fazer um hipotireoidismo, né? E aí aumentar o hormônio da tireoide e ela entrar no estado de perder a função para que ela veio, né? Ou no processo inverso, mas assim, essa glândula para nós, ela é uma glândula chave a ser levada essa saúde, como a Gina trouxe no início, né? Da segunda do terceiro, né, da primeira palestra nossa, que é nessa adolescência, quando a criança consegue se permear da sua personalidade, entende? Então, quando a criança consegue trazer essas forças, incorporar essas forças da sua personalidade para o que ela faz e para o que ela fala, né? Então, ali, a gente já sabe que, por isso a gente não estimula de novo com um hormônio, a gente tenta estimular com um processo vegetal, porque isso necessariamente teve um processo de encapsulamento ou não, numa fase desse terceiro setênio.
né? Isso para um desenvolvimento normal, natural. Eu não estou falando de uma patologia como eu tive, né, nessa glândula, né, que foi um câncer, um câncer da tireoide, e que eu tive que fazer um extirpamento total, e o tratamento é visto de uma outra maneira. Mas, assim, independente de hoje eu fazer uma reposição, o sentido da glândula em mim, né, eu aprendi ao longo do aprendizado com a doença, né? Então, e hoje a gente já antena para um paciente, uma criança, um jovem que teve essa dificuldade, e a gente já faz uma prevenção para que ali, não é aí, né? Não é lá longe, não é 60, 70, isso já se manifesta antes, né? Esse hipotireoidismo, né? Ele já se manifesta antes. Então, a gente vê isso como uma prevenção, né? Porque o animal ele vai saindo, né? Esse reino animal, a gente está vendo, ele vai diminuindo. A mulher deixa de menstruar, né? Deixa de produzir estrogênio, progesterona, né? Os homens demoram um pouco mais para essa força criativa, né, que está lá nas gônadas, né, irem diminuindo, né, para nós também. Então, essas forças animais, elas são forças que criam, que movimentam, né, que produzem, tá? E aí a gente tem que estar levando para essa idade essa calma interior para essas forças, entende? A gente não pode deixar nada preso nessas forças, e também a gente não pode deixá-la parada. Então, às vezes, pode ser que seja necessário, entende? Você usar alguma coisa, né? Não precisa usar para o homem, por exemplo, né? Eles vão lá e eles usam o Tribulus, né? Que é um produto natural para tentar manter a vigorosidade, para manter o tesão, para manter o pênis ereto, né? Então, assim, porque para eles isso tem uma questão importante, né? E tem outros que já usam outras substâncias, né? Então, a mulher vai lá e põe hormônios. Nós vemos isso de uma maneira diferente, né? Dentro da medicina antroposófica como um todo. Eu não sou médica, mas a gente sabe da saúde corpórea, né? Exatamente nisso, de levar essa calma, que aquilo que mobiliza foi desenvolvido no ser, entende? Então, é o ato de entusiasmar-se com a vida, é o ato do empolgar-se com as coisas que ele tem que fazer, é o motivo que vai fazer ele ir para frente, né? E não mais o apego ao quem ele era, sabe? Eu acho que a tua pergunta é bastante pertinente para essa idade, porque isso é uma coisa que a gente encontra muito no consultório, né? As pessoas que chegam nessa idade e querem voltar, entende? A sua adolescência, a sua adultez jovem, né? E mesmo nas mulheres, isso não é só homem, não, né? Na nossa cultura do macho, né? Isso também nas mulheres. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, de o movimento não ser por algo que vem e me movimenta, senão aquilo que eu ponho para movimentar-se, entende? Eu queria só complementar, Giuseppe, que a gente tem que ver a parte corpórea e fazer a reposição lá com o teu endócrino, mas a gente não na medicina antroposófica e na psicoterapia antroposófica, a gente vê todo esse contexto que não está expresso em exames, né? Então, teria que ver dentro da tua biografia. Então, normalmente, na minha consulta, eu vejo a biografia da pessoa, vejo o que faz sentido, né? Que faz o elo ali para aquele órgão estar respondendo em excesso ou em falta, né? Então, teria que ver a tua condição, não é só o remédio. Então, veja que o raciocínio da medicação na medicina antroposófica não é igual da medicina comum. A medicina ciência natural, ela vai dosar lá no laboratório e vai se guiar pela dosagem. E a gente considera isso também, mas a gente amplia o olhar para ver a individualidade, o que isso está dizendo na tua história anímica, no teu desenvolvimento, das tuas vivências dentro da tua biografia. Por isso que não dá para desconectar da psicoterapia ou de outras terapias, tá? Que possam auxiliar nesse teu processo para você conseguir equilibrar a glândula. E às vezes tomar remédio, repor um hormônio, não é o errado,
né? Ou o certo. Às vezes é o necessário ou o coerente para a tua condição, como a Gina colocou, né? Mas é que a gente leva essa outra perspectiva junto. Não é para estar ele funcionando pelo remédio, né? Então, sabe, é ajudar com que ele produza, porque a tendência é natural, né, Gina? Biologicamente, entende? Isso vai decaindo. Essa é a nossa dificuldade nessa idade. Veja que tem agora na medicina os repositores hormonais. Tem colega ganhando rios de dinheiro aí na internet que estão repondo hormônios, estão fazendo várias terapias aí de micronutrientes. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu estou dizendo que fica no corpóreo e não tem essa visão ampliada dessa individualidade. Veja, Giuseppe, a gente vê, né, essa questão para os homens, né? Então tem o Viagra, tem o Cialis, tem a Taladafita, né? Taladafila, né? E veja, não, só tomou ali na hora, né? Eu que trabalho com pacientes e que são tratados por psiquiatras e que tomam medicações psiquiátricas, né? Psiquiátricas e usam esse tipo de substância, né? Ou mesmo até testosterona, a gente vê muito isso, né? No diabético, que se usa a própria testosterona para os homens, para tentar trazer essa sensação que eles também não estão se sentindo muito presentes pela própria questão da doença, né? Mas, assim, mentalmente tem consequências, entende? Porque isso instiga, isso estimula, isto instintiva, né? Mexe com esse lado instintivo. Então, assim, o paciente, às vezes, ele tem sintomas que são, pelo paciente nessa idade, está muito no cognitivo, entende? Ele fixa, né? E aí, ele perde a moralidade, muitas vezes, entende? E ele entra num processo de se fixar em querer atingir seu desejo. Né? E ele sofre porque, mas eu não estou conseguindo segurar o que está acontecendo. Então ele não pode ver uma pessoa, não pode. E isso não é só o homem, tá? Isso não é só o homem, né? A mulher é uma coisa de falar de uma maneira grosseira, é uma forma de jogar um fel assim, né? Que ela queima quem está por perto, mas o homem ele vai nas ações, sabe? Então, assim, ele é diferente um pouquinho, né? E aí ele tem um comportamento que ele se desconhece no social, muitas vezes, né? E aí ele vai lá no psiquiatra, não, isso não tem nada a ver com a medicação, não tem nada a ver com a medicação psiquiátrica. Você falou para ele o que você está usando? Não, eu falei, ele disse que não tem. Nós sabemos que tem. É impossível você estimular algo que é instintivo e animal e porque você está usando algumas medicações que no sistema nervoso central está impedindo alguns núcleos talâmicos de funcionar, né? Que tem a ver com alguns papéis, isso não tem a ver com a gônada lá embaixo, né? Você às vezes está trabalhando numa parte da hipófise, você não está trabalhando na outra. E aí, assim, o paciente tem reações, ele sofre por isso, entende? Ele tem reações e sofre por isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com os modismos mesmo, né, que é diferente. Eu estou falando já, né, de uma questão de um hormônio que está relacionado à sexualidade, né, então já das gônadas mesmo, né, que é diferente de um hormônio que está lá, né, no quinto nível, que é a glândula da tireoide, que tem a ver com a personalidade, quem se põe aqui, né? Já que a gente está falando de medicação, eu queria puxar uma farinha para uma sardinha assim, ó. Que aí é a medicalização no idoso, né? Que ao mesmo tempo vai dar um conforto, dependendo da condição orgânica e anímica dele, né? Se é um idoso que precisa de alguma forma melhorar seu sono, melhorar sua vitalidade, que o médico vai lá e prescreve uma medicação que pode trazer, sim, uma melhora na qualidade de vida. E a outra coisa é um excesso de medicação que faz com que o idoso fique obnubilado, assim, fique fora da casinha, né? E que piore a sua condição de vida. E aí, às vezes, se enrola com o entorno, que aquele entorno quer ter sossego para dormir, porque não vai ter paciência de cuidar do idoso, de dar atenção, porque trabalha, porque tem a sua vida, e vai achar legal que ele fique sedado, por exemplo, né? Por conta da circunstância ali, da família.
eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante para a gente falar, porque a gente mexe com todo essa individualidade num sentido dela usar essa sabedoria e fazer as integrações daquilo que a vida trouxe, né? De ir com tranquilidade no momento que tiver que fazer o desencarne. E eu acho interessante que a gente fale um pouquinho sobre isso. E aí, no consultório, vocês, psicólogas especialmente, devem ter até uma certa dificuldade, porque aí vai acessar o que incomoda como, se está sedado, né? Se tem esse bloqueio, né, desse acesso desse si mesmo. Sim, para nós isso é muito ruim. É muito ruim, né? É ruim porque para a depressão ele está com várias medicações, e daí, porque ele ficou muito deprimido, precisou trazer, aí ele ficou ansioso, porque ficou deprimido demais, e aí começou uma mania, então aí vamos dar um outro né, mania ali, para ele ficar mais tranquilo, e aí assim, é tanta medicação, entende? Que para a gente encontrar o mínimo desse ser em si mesmo, é muito difícil. Então, muitas vezes, a gente tem que tentar acessar esse calor novamente de si mesmo, né? Esse fio condutor no diálogo com o médico, pedindo para ele agregar uma outra consulta médica dentro de um profissional que traga essa visão, né? E que, porque ele está, às vezes, há 10, 15 anos usando uma medicação, e ele confia, né? Ele sabe que ele está cada vez mais fora, mas ele confia no psiquiatra. Então, você tem que tentar levar um diálogo para o psiquiatra, né? A gente tem que tentar buscar esse diálogo com o psiquiatra, e isso na nossa área, Gina, que você está trazendo, é muito importante, porque hoje muitos psicólogos saem do consultório refém, assim como os médicos, de técnicas. Vocês de medicações, né? Na medicina natural, né? E o psicólogo é de técnica para condicioná-lo a não estar fazendo esse ato, diminuindo a ansiedade. Não é para ele se conhecer a partir desse desconforto, como a gente vem colocando desde a primeira, entende? Então, assim, e na medicina da psiquiatria, né, na área da psiquiatria, as meninas que são psicólogas, né, Ana, Marta, podem trazer, se você vai aqui no Brasil e fora do Brasil, mas aqui no Brasil 100%, né, do nosso congresso de psiquiatria é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Então, não existe ser, ou seja, não existe uma alma humana ali que possa se individuar. Existe uma vontade, né, que não é, eles usam a vontade, porque é o voluntarismo, né? Então, é uma vontade que precisa ser condicionada, entende? Então, seja no adulto, na criança, em qualquer área. Então, a gente sofre muito, né, Ana? Né, Marta? Porque você A discutir gente com o fica, psiquiatra, ele já nem caminha para nós, por exemplo. Entende? ele já nem qualifica outra abordagem que não seja a cognitivo-comportamental, a maioria deles, né? E também, daí, veja, a gente, com esses dados aí levantados de depressão, né, que nós estamos aí falando desde o começo, então a gente vê assim, muitas vezes é necessário a medicação, mas aí medica, como você falou, para depressão, daí gera uma ansiedade na pessoa, daí medica para ansiedade, daí tem que dar um estabilizador de humor entre esses dois. Então a gente não sabe com quem a gente está conversando, né? Ali, muitas vezes no consultório.
né? E daí, mesmo essa passagem, por exemplo, quando o próprio paciente resolve que aquilo não lhe faz bem, que ele quer trocar, também de abordagem, que ele quer tomar uma medicação homeopática, que ele quer, muitas vezes, né, ele conhece um pouquinho da antroposofia e ele quer optar por tomar medicação, aí a gente tem a dificuldade de lidar com o profissional psiquiatra que vem acompanhando essa pessoa, né? Porque esse psiquiatra da medicina natural, ele não sabe essa linguagem, ele não sabe do que nós estamos falando. Então, é delicado o trabalho, né, de interação dentro dessas equipes, né, que muitas vezes atendem o nosso paciente, né? Hoje se trata sintoma, É, não o sim, ser, sim. E né? aí a gente fica no treinamento, né? Dentro da cognitivo-comportamental é um treinamento dele não ter né, medo disso, dele fazer alguns enfrentamentos que até algumas técnicas a gente pode agregar, mas assim, não desqualifica também, né? Mas não é o ideal, que não está vendo a pessoa, esse ser que você está falando, né, Lenice? Veja, isso que a gente parte de como o contemplar-se, né? Então, o paciente já chega para nós que não consegue se contemplar, ele contempla o checklist que está dizendo todos os sintomas que ele tem e que esses Sim, sintomas é isso, né? Então, ele já vem como se ele fosse isso, né? Ele não consegue perceber, né, que não é isso, né? Ele está assim, né? Mas isso é a imagem disso que nós estamos nesse mês de janeiro branco, né, que é exatamente esse mês da saúde mental. O que é o mental? Né? O que é isso que se fala mental? Né? Porque a gente sabe que na antroposofia, se existiu a palavra mental, existe minimamente uma capacidade de consciência. E quando eu digo mental, eu não estou dizendo só uma consciência do meu corpo, mas é uma consciência desse ser que pensa, que sente, que age em mim, né? E aí, quando se trabalha com a saúde mental, tá? É um lindo discurso, né? Mas na prática não se trabalha com isso. Se trabalha com o corpo. Porque o que se trabalha? Vamos evitar, não impedir o próprio paciente produzir seus suprimentos, né? Impedir que o paciente possa produzir uma vitamina, que ele possa produzir um neurotransmissor, eu vou lá e dou pronto para ele fisicamente, né? E aí, na antroposofia, eu já dei aula de anatomia há muitos anos, tudo que um dos 5 princípios da constituição corpórea é aquilo que a gente não usa, atrofia. Ou seja, se eu não tenho uma intenção de produzir em mim, eu passo a não produzir mais. Eu seco, né? Aquilo seca, né? E aí eu passo a ser o que vai ser em mim. E um autômato, gente. Eu viro um autômato, né? Isso que a inteligência artificial jamais vai atingir, que é um ser do futuro, né? Inteligência artificial é um ser do passado. Ela age binomiamente, né? Agora, isso que só nós podemos manter, infelizmente, nós estamos tentando secar, entende? Então, aqui acho que não temos mais nenhuma pergunta, Lenice, nesse momento, como é que a Tem mais gente... alguém que quer fazer alguma colocação, gente, nessa perspectiva que a Gina trouxe, né? Que é o cuidado, né? De a gente não inverter e manter vivo o corpo presente, mas a alma já, sem poder se alegrar, como a gente viu nos encontros, né? Que a gente falou. Tem mais alguma pergunta? Ana, acho que não. Acho que, eu acho que A não. pediatra quer falar um negócio. Isso. A Fala. pediatra quer dizer assim: idosos, por favor, sejam idosos.
Não ocupem o lugar dos seus filhos. Deixe que os seus filhos sejam os pais dos filhos deles, não sejam pais dos seus netos. Procurem fazer aquilo que vocês não conseguiram fazer e que ainda é possível ser feito. Se perdoem, se acolham, achem o próprio calor. Não queiram só serem heróis da humanidade, que não dá mais. Mal a mal vai conseguir de si mesmo. A humanidade que lute. Já estão no final da vida, mas essa vida ela precisa ser resgatada interiormente. Não é mais para fora, é para dentro. Então, se eu estou muito para fora, preocupado com o problema do meu filho, que eu estou preocupado com o neto, que eu tenho que dar minha aposentadoria para não sei quem, eu não estou cuidando de mim, eu estou ficando no frio de novo, eu não estou achando o meu calor. E é totalmente compreensível que tenha preocupação com os filhos, com os netos. Ninguém está dizendo que está errado isso, mas quando você fica escravo disso, em detrimento de si mesmo, você está se judiando desse período que é para ser bonito, que é o período da sabedoria, é o período da colheita dos frutos, é o período da liberdade, do não preciso mais de nada, do eu não tenho mais que nada. Ninguém tem que nada, adoro essa frase, ninguém tem que nada, gente. E se depois no idoso, ele que não tem que nada mesmo, porque ele está na outra fase, o povo que lute. Eu diria isso, tá bom? Muito obrigada. Eu também quero dizer, viu? Eu também quero dizer, olha, brinquem como crianças, dancem, caminhem, e sejam presentes em si. E, acima de tudo, seres afetivos e amorosos. Consigam e aprendam a receber isto. É ser. E nos ajudem, nós psicoterapeutas, a acessar, a ajudar a vocês, a alma de vocês, ao eu de vocês. Então, como eu li aqui Guimarães, depois que eu fui ver, na verdade, tem uma palavra incrível que eu vou aqui de novo ler para vocês. Envelhecer deveria ser bom. Tem a ver com a bondade, tem a ver com acessar o espírito através de uma alma pacificada. E diz, a gente ganhando maior acordo com a gente mesmo, consigo mesmo. Adquirem, façam acordo com vocês. É possível. É possível. Sejam seres amorosos, afetuosos, permitindo serem cuidados com muito amor. E poder cuidar de si com muito amor. Mesmo o ser demente, se tem calor e amor e afeto, uma força é acordada. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E aí, como Guimarães diz, a mãe dele dizia para ele, diz assim, filho, é todo o amor que acorda. A meninice é uma quantidade de coisas que a gente vive, sempre se movendo. A velhice também, mas as coisas paradas, como muros de pedra sossa, não é a velhice. As histórias do Mutum, que são as histórias, assim entre a meninice e a velhice, tudo se distingue pouco a pouco. Às vezes, perto demais. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade aqui, imensa, 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 de eu estar na minha maturidade, como psicoterapeuta, como pessoa, e a gente poder estar aqui falando de algo que a gente também está vivendo em si. Porque nós precisamos ser exemplos por nós mesmos, né? E isso é muito importante. Eu acho que isso que é o calor, né, que acolhe e que ilumina com a nossa sabedoria, né? E mais, que tem uma coisa muito importante, é que a gente deixa isso para o mundo espiritual trabalhar, né? Eu já vou fechar, vou falar também, que a Ana já vai colocar, agradecendo, né, a oportunidade que hoje a gente está nessa terceira live em homenagem a esse que nós aqui no Brasil fazemos o Janeiro Branco, que é um momento de atenção e cuidado à saúde mental, né, durante o mês inteiro, diferente do Dia da Saúde Mental Universal, que foi em setembro, né, mas
a gente teve um grande número de inscritos, a gente sabe que muitos estão vendo lá, porque a gente já viu quantas vezes que baixou, né, as lives que entraram, que já estão no YouTube, e essa também vai, mas esse momento do diálogos dentro do nosso Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica, esse é um momento que a gente oferece para os seres humanos, a nossa comunidade, o nosso ambiente aqui do Brasil e fora do Brasil, porque a gente tem inscritos de fora também, né? Onde a gente oferece quais são as formas, né? Quais são as maneiras, as possibilidades que nós podemos contribuir, colaborar, trocar com a população que sinta necessidade, não sobre conhecimento da antroposofia, mas esse conhecimento que a vida lhe traz diante dos seus importúnios, dos seus obstáculos. Então, escrevam para nós, né? Porque vocês têm o e-mail, e depois a gente vai passar, na segunda-feira, a gente vai passar de novo o link das 3 lives para vocês dentro do catálogo de correspondência que veio, mas nos deem sugestões do que vocês gostariam, né, de que a gente pudesse trazer, né, nesses próximos encontros. O nosso diálogo ele tem uma frequência mensal, né, a gente deu uma respirada agora, mas esse ano a gente vai tentar voltar na frequência mensal. Então, toda última segunda-feira do mês, né, eu acho que é isso, né, era a última segunda-feira de cada mês. Então, mas é importante que a gente só esteja porque vocês querem, né? Então, a partir da necessidade de vocês, nós juntos podemos estar, né? Então, sugiram temas, né, que vocês entendam que seria interessante a gente poder colaborar, né, nessa comunidade nossa do encontro, no sentido de atenção e cuidado da saúde mental, tá? Então, eu agradeço imensamente vocês por terem estado conosco, tá bom? Ana, desculpa, eu só quis lembrar disso. Né? Então, nós agradecemos a presença, né, de todos que estiveram conosco até agora. Esperamos nos encontrar em breve. Né? Boa noite a todos vocês. Tá? Não esqueça as sugestões, por favor. Né? Um beijão, gente. Boa noite, obrigada. Um Boa beijão. noite. Boa noite.